Fala comigo, tropa. Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 17 de junho de 2025, a nossa terça-feira de Mundial. Bom, tropa, terçou amanhã, bora que bora, mais um dia aí de Mundial. Ontem, que isso, hein? Bayern de Munique 10-0, deu pena. Até fizeram uma entrevista depois por isso, falaram, pô, vocês comemoraram muito no começo os gols, mas depois não comemoraram mais, vocês ficaram sentidos aí com o Auckland, cara? Não, e sem pena, tá? PSG 4, o Palmeiras jogou muito contra o Porto, mas o dupla chance do Porto era muito valor. E o do Botafogo, eu confesso para vocês que eu tô gravando antes do jogo do Botafogo, porque eu vou ter algumas reuniões nesta segunda-feira e eu não vou conseguir gravar, mas espero que o Botafogo faça uma grande partida. Vamos lá! Seguinte, o que a gente tem para amanhã? A gente tem 4 jogos para o Mundial. Vamos começar já com 1h da tarde, Fluminense contra o Borussia Dortmund. Tropa, com todo respeito ao Flusão, mas aqui o Borussia é favorito. Tá? Aqui eu tô vendo gente falando que o Fluminense vai ganhar e tal, mas, pô, desculpa, não dá. Aqui o Borussia é favorito. O Fluminense pode ganhar? Com certeza pode, a gente tá falando de futebol. Mas um Borussia Dortmund completo é jogo pro Borussia ganhar. Então aqui, ó, eu gosto dessa vitória do Borussia. Se você não confia no Dortmund, esse mais de 1,5 gol, ele é legal, tá? Eu não vejo esse jogo de poucos gols pelo estilo de jogo que o Borussia faz, tá? O Borussia não é aquele jogo igual do Porto, por exemplo. Porto, Palmeiras, falei que vocês esperavam um jogo de poucos gols. Aqui não, o Borussia é um time que se lança muito, tá? E é um time bem superior ao time do Fluminense. Para mim é jogo para pelo menos 2 gols. E eu gosto também de estar a favor do Borussão. Próximo jogo aqui, 4h da tarde, eu tenho o River Plate contra o Urawa Reds. Cara, com todo respeito ao time japonês, mas aqui é jogo pro River ganhar. Tá? E a classificação passa muito por esse tipo de jogo. Se a gente olhar aqui a classificação desse grupo, a gente tem a Inter de Milão, que para mim vai classificar, ainda mais depois dessa vergonha que passou na final da Champions, né? Tomou a maior goleada da história da final da Champions. Então eles vêm aqui para dar uma resposta, e no grupo com o time japonês, o mexicano e o argentino, a Inter tem a obrigação de classificar, tem a obrigação de ser líder, mas pelo menos passar, eu acredito que vai passar. Então a gente fica com essa segunda vaga aberta. Para mim, a briga fica entre River e Monterrey. Vou ser honesto, para mim são times melhores do que o japonês. Então, se eu tenho aqui uma briga entre os dois, o grande diferencial vai ser o Urawa. O Urawa é um time que você tem que ganhar. Não estou desrespeitando o time do Japão, mas no grupo ele é o mais fraco. Então, tu tendo um time ali que é fora da linha, que é a Inter, tu tem que ganhar desse time mais fraco, porque provavelmente os outros vão ganhar também. Então eu fecho com essa vitória do River. Se você quiser ir mais tranquilo, o empate anulão em 22 serve para você fazer uma dupla, né? Você vai estar com o favorito e vai estar também resguardado aí em caso de empate, você não perde, apenas anula. Pode chegar no empate anula. Gols. Eu não mexo não. Time argentino é fogo para entrar em gols, tropa. Vou ser sincero, por mais que o Japão seja mais fraco, aquele campeonato mais várzea, não gosto de entrar em gols em jogo de time argentino, não. Para mim, em over, né? Para mim é jogo que eu buscaria só algo a favor do River, tá? Seja uma vitória simples ou seja com o empate anula. Próximo jogo que a gente tem, 7h da noite, o Ulsan Hyundai contra o Mamelodi Sundowns. O Ulsan, ele é coreano, já foi melhor. Chegou a pegar uma sequência, se não me engano, de 2 títulos seguidos, porque vinha o Jeonbuk 5 anos seguidos campeão, aí o Ulsan conseguiu pegar um pouco aí esses títulos, mas o Jeonbuk já voltou, o Ulsan não faz uma boa temporada, e pega o nosso queridíssimo Mamelodi Sundowns, que é o rei da África do Sul, campeão todo ano aí com muitas rodadas de antecedência. Pinta como favorito aqui, mas é um jogo para mim que eu entraria em poucos gols. Tá? Para mim o melhor cenário é esse aqui, ó, menos de 4 gols pagando 1,22. O Mamelodi, por ser um time africano, naturalmente já tem uma tendência de poucos gols, é um time que normalmente joga de 1-0, 2-0, mas o time coreano, ele tem uma tendênciazinha over, né? É um time que também é um campeonato igual ao japonês, com as defesas muito fracas. Vem sofrendo gols em 4 jogos, dos últimos 7 em 6 foram ambas marcam, mas para mim esse jogo vai puxar um pouco pro estilo do Mamelodi.
o estilo do Mamelodi. Tem um cenário aqui que transformaria esse jogo em over, né, que a gente poderia pensar num jogo de gols, que é o seguinte: você tem um grupo que você tem um time acima da média, né, que é o Dortmund, que igual o grupo lá que eu falei da Inter de Milão. Provavelmente o Borussia vai se classificar nem que seja em segundo, mas eu acredito que é grupo o Borussia ser líder. Então, você tem um Fluminense que é um time mais ou menos ali do grupo. Para mim, o Fluminense classifica o Borussia e o Fluminense são os times mais fortes. Mas vamos botar, tu tem um time que é bom, mas que você consegue competir. Esse tipo de jogo, um contra o outro, tipo o Sun. Se o Sun pensa em classificar, tem que ganhar do Mamelodi. E se o Mamelodi quiser classificar, tem que ganhar do Sun. Porque assim, você imagina que o Dortmund vence os 3 jogos. Beleza. Então sua briga ali fica com o Fluminense, tá? Para mim a briga vai ser um dos 2 contra o Fluminense. Imagina que o Fluminense vai ganhar do seu adversário e aí você vai ter um confronto direto por essa segunda vaga, né? Você pode arrancar uma vitória, um empate, dependendo do teu saldo de gols. Então é um tipo de jogo que o empate é ruim para as 2 equipes. O empate aqui só é bom para o Fluminense. E pode ser um jogo aberto, mas sinceramente, pelo estilo de jogo das 2 equipes, eu buscaria poucos gols. Se o favoritismo tá com uma Mamelodi, para mim o valor tá no Sun, porque para mim é jogo 50-50, tá? Se eu tenho 50-50, um dupla chance aqui, 1,55, 1,60, o valor tá no time coreano. Bom, Trapaça, antes da gente começar, quero falar para vocês que esse vídeo ele é patrocinado pelo Flashcore, que talvez seja o melhor aplicativo dos apostadores. Cara, independente de qual você gosta mais, você tem que ter o Flashcore, e eu já uso há muitos anos, e vou mostrar aqui para vocês o porquê ele é diferente. Vamos lá, eu estou aqui com a tela inicial, eu já tenho algumas ligas favoritas, mas você tem a opção, se você quiser, de selecionar alguma outra, tá? Deixa eu mostrar aqui o Brasileirão. O que eu tenho de interessante aqui? Brasileirão betano, eu venho no Cruzeiro e Vasco, né? Eu sou vascaíno, quero ver o que eu tenho de interessante para esse jogo. Vamos lá. Primeira coisa, Flashcore é o único aplicativo que você tem todas as odds aqui, ó, das principais casas. Então você pode comparar onde está maior e poder fazer aí a bet onde você vai ganhar mais. Eu tenho quem não joga, já está aqui, ó, Fabrício Bruno do Cruzeiro, cartões amarelos, né, tá suspenso. Aqui eu tenho do Vasco, lesionado, Spaê não vai jogar. Ó, Titi, motivos pessoais, pô, informação aqui, esquece, pô, não tá faltando. Árbitro do jogo, local. Fora isso, eu tenho odds de todos os mercados, handicap asiático, gols, dupla chance. Aqui você não precisa nem abrir a casa de aposta, é só você ver qual odd e qual lugar está melhor para você. H2H, que é o head to head, são os últimos jogos, tanto dentro quanto fora de casa, confronto direto, tem tudo aqui. Classificação, tá? E aqui eu também tenho as principais notícias para o jogo. Fora isso, para a gente fechar rapidinho, eu tenho a opção de selecionar esse jogo aqui como favorito na estrelinha. Vamos botar aqui, ó, botei todos do Brasileirão. Quando eu vier aqui na aba favoritos, tá aqui, ó, todos os jogos favoritos em ordem de horário. E quando os jogos que você selecionou estiverem ao vivo, você tem a aba do ao vivo, né, que é uma aba separada, ou então você pode acompanhar por aqui mesmo, você tem todos os detalhes do jogo em tempo real. Fechou? Então junte-se a essa tropa aí, que faz parte do Flashcore, que já é uma das maiores do mundo, tá? Eu realmente utilizo, por isso estou indicando para vocês. O link vai estar no comentário fixado e na descrição do vídeo, tá? E se você puder baixar, para nem que você não queira usar, mas para fortalecer o canal, você já vai estar ajudando bastante, tá? Mas eu tenho certeza que quando você começar a mexer aqui, você vai até esquecer dos outros apps. Fechou? Então vamos embora, vamos para os palpites. Pra gente fechar, Monterrey e Inter de Milão, eu gosto dessa odd da Inter de Milão contra o Monterrey, não é um time de bobeira, inclusive para mim, o Monterrey passa nesse grupo e não o River Plate, só uma questão de chute, tá? Para mim o Monterrey, para esse tipo de jogo, assim, não sei, mas eu gosto dessa cotação da Inter de Milão, caiu muito no conceito aí depois dessa eliminação e também o fato de ter trocado o treinador, agora tá o Kivu, porque o técnico da Inter foi pro Al Hilal, mas ainda assim, cara, é muito mais time a Inter de Milão contra o mexicano, e principalmente o primeiro jogo que tu tem que dar resposta, né, depois dessa vergonha da final da Champions. Eu gosto dessa vitória da Inter, eu gosto da Inter empate anula, pensando numa dupla, tá 1,25, você tá com a Inter de Milão, e resguardado pelo empate. Isso aqui vai estar no meu bilhete com certeza, esse empate anula da Inter de Milão. E é isso, um cenário de gols. Deixa eu ver. A Inter vai querer correr atrás do prejuízo, né?
Esse 1,5 é legal, hein? Tem cheiro de não ter muitos gols, mas 2 gols eu acredito ser muito provável a gente ver, eu gosto. Cara, é jogo que 1-0 para a Inter não é legal, sabe? Ela tem que dar uma resposta, então esse 1,5 para mim chega forte assim também, como buscar algo a favor da Inter de Milão. Vamos lá, o que eu posso falar para vocês que tem mais de interessante para esse dia? Eu tenho Espanha e Itália, sub-21, é o jogo que vale a liderança do grupo. O jogo pode ser interessante buscar 2 gols. A Espanha teve mais de 2 gols e meio em 5 dos últimos 6 jogos, ambas marcam também. A Itália teve ambas marcam em 5 dos últimos 7 jogos. Pode ser legal pensar nesse 1,5 a 1,33, nesse ambas marcam 1,90. Isso aqui a gente está falando da sub-21, tá? França e Polônia. Pode ser interessante a vitória da França, já que a Polônia vem de 2 derrotas. A Polônia já está fora, né? Ó, a Polônia está com 0 pontos. Já era, que é jogo para a França não pode dar mole, hein? Se a França perder e a Geórgia ganhar de Portugal, a França está fora. Então, jogo para a França ganhar. E aqui, ó, Geórgia e Portugal. Acredito na vitória de Portugal, muito mais time, mas a gente pode pensar também no cenário de gols. As duas equipes aí com a média alta de 2,5. E é jogo de classificação, né? Porque se Portugal perder, Portugal tá fora. Caraca aí, fala tu. Portugal perder, deixa eu só ver se eu não tô viajando na maionese. Não, porque às vezes tem aquele negócio de ser ida e volta, mas não é não. Normalmente seleção é difícil ser ida e volta, né? Só ida. Ó, jogo que vale classificação, jogo para gols. 1,5 e 2,5 eu gosto. Principalmente 2,5. Vai ser legal, hein? Esse jogo aqui, esses 2 jogos são 1h da tarde, que eu falei. Que eu tenho? Eu tenho um Jeonbuk, né? A gente estava falando de time da Coreia. Jeonbuk é o líder com 38 pontos. Pega o vice-lanterna. A gente pegou a vitória do Jeonbuk na última rodada, ganhou de 3-0. Vem de 3 vitórias seguidas, 4 vitórias nos últimos 5 jogos. Pega um adversário que está 4 jogos sem vencer. É legal, esse empate anula também. Vem forte pro Jeonbuk. Tu poder estar com o líder em casa contra o penúltimo e resguardado pelo empate. É um cenário. E é basicamente isso, tá? Tem a Série B que eu não vou me envolver. Série B é jogo para poucos gols, ó. 2 equipes que sofreram poucos gols. Volta Redonda só fez 5 gols em 11 jogos, que isso, muito fraco o ataque, né? Ó, 3 gols e meio também para completar o bilhete é legal. E é isso, tropa, fechamos nossos jogos, seja um dia muito bom aí pra gente, mais um dia de Mundial. E esperamos aí uma sequência boa de grinds, tá bom? Não esqueça de baixar o Flashcore, vou deixar o link aqui. Mundial é muito importante você estar com um aplicativo maneiro para você poder fazer as avaliações de onde está pagando mais, ver quem vai jogar, quem não vai, e aí você vai extrair o melhor resultado possível, fechou? Então é isso, tamo junto, muita fé pra cima. Bom, tropa, para amanhã uma duplinha pra gente. Primeiro jogo, vitória do Borussia em cima do Fluminense, e para fechar, a vitória da Inter de Milão em cima do Monterrey. Essa é a nossa duplinha de total de 2,44 de odds, sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso, e tamo junto, muita fé pra cima.